1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 18, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Davi foi ligeiro, Davi foi esperto. Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Aleluia! E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o venceu, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Olha que tremendo, irmãos. A Bíblia diz que Israel estava sendo afrontado no tempo de Saul, do rei Saul, estava sendo afrontado pelos filisteus, e eles se armaram e foram para o combate. Mas Golias fez um desafio: em vez de todos nós se enfrentar, pega o melhor homem que você tem aí, Israel, de guerra, e vem guerrear comigo, vem pelejar comigo. E aquele que vencer, os outros que perderam serão escravos, vai nos servir. E assim foi feito o desafio. 40 dias, Golias desafiou Israel. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus não estava mais com Saul. E se não estava mais sobre a vida de Saul, o espírito do medo tomou conta do exército de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ninguém tinha coragem de ir para o combate. Mas tinha alguém que era cheio do Espírito Santo e da ousadia e da graça, e que não fugia de batalha, não fugia de guerra, de confronto. E este era Davi. A Bíblia diz que Davi foi para poder ver como estavam os irmãos dele, os 3 irmãos mais velhos de Davi, estavam nesta batalha, estavam neste desafio. E Davi foi lá. Quando Davi ouviu aquela afronta, o Espírito de Deus tomou conta dele. E ele se apresentou até Saul. Saul de primeira olhou a aparência e viu aparentemente que Davi não podia vencer. Mas Davi, convencendo Saul, se preparou, foi para o confronto, e você sabe o que aconteceu. Sabe o que Deus quer, irmãos? Deus quer pessoas de coragem. Deus quer pessoa que vai para cima. Deus quer pessoas determinadas. Não tem como vencer uma guerra, uma luta, com um espírito de medo, de covardia. Deus não quer pessoas assim. Deus quer que nós sejamos corajosos. Deus quer que você seja corajoso, que você não tema o medo, não tema a luta, não tema o gigante. Deus quer que você entre para a guerra para vencer. Não podemos deixar o espírito do medo tomar conta do nosso coração. A dúvida, não. Nós temos que ter certeza que Deus é conosco. E se Ele é conosco, Ele garante a vitória. Eu sempre falo isso. Não importa a experiência que o inimigo tem, a quantidade que tem se levantado contra você, o mais importante é Deus. Se Deus é contigo, com a tua casa, com a tua família, tem vitória, tem milagre, tem providência, tem cura, tem jeito. Se Deus é contigo, tem jeito. Amém? E a Bíblia diz que Deus era com Davi. Então não importava a experiência que Golias tinha, não importava que Golias tinha quase 3 metros de altura e experiência de guerra desde a sua juventude, não importava isso. Davi foi para o confronto, sem espada, somente com uma alforje e uma pedra. E ele foi para enfrentar Golias, e você sabe que Deus deu vitória para ele. Ele arremessou com tanta fé aquela pedra, que ela foi diretamente na testa de Golias. Golias caiu com o impacto daquela pedra. E Davi, aproveitando a oportunidade, foi lá e venceu o seu inimigo. Então, é isso que Deus quer.
que você não venha regredir, que você não venha sair da direção de Deus. Deus quer que você vá, Deus quer que você vença, Deus quer que você vá para cima, porque Ele garante a vitória. E a nossa luta, mais uma vez, não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Veja, através desta guerra que Davi venceu, desta luta, deste desafio, nunca mais a vida dele foi a mesma. Você sabe disso. Depois que Davi venceu Golias, nunca mais, até a família dele, os irmãos dele, nunca mais olharam para ele com o mesmo olhar. Muitas vezes olhar de desprezo, olhar de você não é capaz, você não consegue. Mas depois daquele dia, a vida de Davi foi mudada, foi transformada. Deus começou a honrar muito mais ele. O que eu quero dizer com isso? Tem provação, tem luta, tem guerra que vai vir, que Deus vai permitir. Não é para nos envergonhar, para que nós venhamos perder, fracassar, não. É através do desafio, é através da guerra, é através da provação que Deus glorifica o nome dele através da tua vida. Sabe, esta luta que você está passando, esta guerra, este tormento, não é para matar você, não é para derrubar você, é para, através desta luta, o nome do Senhor ser glorificado. Deus tem poder para fazer isso. Você crê nisso? Antes de Davi ir para a guerra, para o confronto, já lá no pasto, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé, ele já tinha vencido um leão e um urso. Então Deus já estava capacitando. Deus capacita, irmãos. Antes de você enfrentar a grande guerra, a luta, a provação, Deus já está te capacitando. Então não diga, tem pessoa que fala, não vou conseguir, não vai dar certo. Deus já te capacitou para isso. Deus te capacitou para esta situação que você está passando ou que vai passar. Deus já te capacitou. Então não temas. A palavra para você hoje é essa: não temas. O Senhor é contigo e Ele garante a tua vitória. Você crê nisso? Então digita aqui embaixo: a vitória já é minha. Amém?